E daí que foi que surgiu, né, o estralo, poxa, interessante, né? Se eu consigo alugar carro, por que eu não consigo alugar outras coisas? Que moto. Mas estamos dando aí os primeiros passos, né, de algo que realmente a gente acredita que é revolucionário. Conta um pouquinho quem é o Maurício, como que você começou a empreender? Eu vi que você falou que você é formado talvez em parte financeira. Conta para nós como que foi, como que veio a ideia de, puxa, vou alugar moto. Porque a gente sabe que muitas empresas veio na aluguel de moto, cresceu muito na pandemia, né? Foi onde estourou. O seu aconteceu a mesma coisa? Foi na pandemia? Foi antes? Foi depois? Como que foi? Vou contar então rapidinho sobre a minha história aqui para vocês, de uma forma bastante resumida. Eu tenho 33 anos de idade e sou formado em engenharia têxtil, né, com engenharia de produção com ênfase em têxtil, e desde sempre eu empreendi, né, gostei do empreendedorismo desde quando eu me conheço por gente. E logo ali na graduação montei, né, a primeira empresa, que foi uma confecção, nós crescemos e enfim, foi um sucesso, porém ali em 2016 nós tivemos junto, né, com muitas empresas, com a questão da Dilma, nós tivemos dificuldade e acabamos encerrando nossas atividades. Bom, de lá para cá, de lá, né, em diante, acabei abrindo outros negócios, mas eu entendi que eu amava empreendedorismo e amava finanças, né? Então, como é que eu conectei, né, esses dois mundos? Eu resolvi trabalhar num fundo de investimento, né? E aí, nesse fundo de investimento, tive que ir para São Paulo e trabalhei lá, né, por 4 anos. Porém, o que aconteceu? Antes de eu ir, né, para São Paulo... Você virou um Faria Limers. Virei um Faria Limers. Mas veja bem, nem tudo são flores, viu? Quando você fala de Faria Limers. Antes de ir para lá, eu cheguei a comprar 2 carros, né, bem velhos assim, porque com a questão da empresa que nós fechamos, passamos por diversas dificuldades financeiras, então acabei comprando, só para vocês terem uma ideia, um Corsa Wind 95, 98, alguma coisa assim, e aí eu usei ele um mês e fundiu o motor. Aí eu passei uma raiva e falei, quer saber de uma coisa? Vou dar um jeito de vender esse carro. Aí compramos um Ford Ka, daqueles bem antiguinhos, aquelas baratinhas, né? Uhum. Que aí também foi legal e tudo, mas eu falei, quer saber? Não vai dar mais. Fui lá e financei um carro bacana, né? Só que assim, tem coisas boas que vêm para mal e mal que vêm para boas, né? Então, inicialmente, poxa, bacana, um carro legal, né? Um HB20 na época, 2016, automático, sedã. Só que aí eu mudei para São Paulo. Só que lá eu morava muito perto, né? Porque o custo, né, de moradia em São Paulo, ele é muito alto. Então não compensava eu ficar levando o carro para lá e ficar me deslocando lá. Porém tem as parcelas para pagar, né? Então eu cheguei para minha esposa, que na época era namorada, nós compramos o carro juntos. Falamos, olha, não tem como ficar pagando essa parcela, e trabalhando lá e nem usando o carro. E aí, o que nós vamos fazer? Aí eu pensei. Na época não compensava vender, porque nós financiamos uma boa parte, então o juros estava mais caro do que o valor do carro. O que nós fizemos? Alugamos o carro. E aí nós vimos entrar uma grana boa, né? Ao invés de só pagar a parcela, ainda sobrava uma margenzinha bacana. E daí que foi que surgiu, né, o estralo, poxa, interessante, né? Se eu consigo alugar carro, por que eu não consigo alugar outras coisas? E aí nós fizemos algumas contas, eu estava trabalhando no fundo de investimento ainda, e aí falamos, poxa, se com esse investimento eu ganho X, com esse outro investimento eu ganho Y. E aí daí que veio a ideia das motos, e aí posteriormente, né, outros itens que a gente já tem, alguns mapeados. Mas basicamente a luz surgiu daí. Que legal. E como que você tirou a ideia assim, vou alugar esse carro? Você procurou, ou você teve alguma opinião, ou você viu alguém em algum lugar? Deu start, como é que veio esse...
esse estralo na cabeça? Então, na verdade é aquela coisa, né? Quando você se vê contra a parede... É porque assim, eu tô dizendo o seguinte, você estava em São Paulo, talvez a visão de mundo lá é diferente do interior. Talvez lá você encontra negócios que aqui ainda não chegaram, né? Foi lá, teve alguma coisa a ver com isso ou não? Não, na verdade, quando começou a pandemia, né? Porque foi na transação do início da pandemia, né? Nós vimos a questão de que tinha que resolver a questão da parcela do carro, né? Não tinha como vender, porque a gente ia pagar para vender, né? Sim. Então não fazia sentido. E aí nós pensamos em alguma solução. Não víamos, né, esse tipo de negócio na época, principalmente alugar pessoal, né? Então uma pessoa alugar para outra pessoa, né? Você alugou no particular. No particular, né? E aí, assim, é aquela coisa, todo mundo te chama de louco, né? Pô, você vai acabar colocar com um carro Porque tem um certo risco. Tem, com certeza. Porque mesmo você fez seguro, mas o seguro de repente tá no seu nome, da sua esposa, Tem né, da risco, namorada, não tem né? jeito, né? Tem Então, risco. se acontece alguma coisa com um terceiro, talvez o seguro talvez não cubra. É tudo risco, né? Mas inclusive esse risco é um risco já calculado. O risco que não é calculado é aquele de deteriorização, né? Então, o cara vai lá e dá uma arriscada. O cara vai lá e rasga um estofado. Então, assim, esse risco não está calculado, né? E é uma depreciação natural, Sim. né? Mas depende muito da pessoa que você aluga. E aí foi que nós pensamos, poxa, vamos alugar. E essa pessoa alugou para fazer Uber na época? Para fazer Uber. Só que aí o que aconteceu? Nós anunciamos, né, que nós iríamos alugar, e na época, perto das locadoras, né, tradicionais que a gente conhece, era um carro muito bacana, né? Então HB20 automático, 1.6, premium, enfim, era um carro bacana e num preço equivalente das locadoras. Nós estamos falando na época aí um carro de uns 65 mil, mais ou menos, né? Isso mesmo. Isso Então, mesmo. já era um carro... Um carro bacana. E aí achamos assim um monte, né, de gente que gostaria de alugar, que a pessoa já está acostumada, que está na área de Uber ou então de transporte, né, corporativo, levar daqui para São Sim. Paulo e vice-versa. Achou bacana. Só que aí veio o risco de para quem a gente vai alugar. E aí, conversando com um monte de gente, achei um amigo meu que já era da área, né? E aí acabei fechando o negócio com ele, ele alugou, enfim, tocou anos com o carro, inclusive. Caramba. Depois eu voltei, né? Na pandemia nós entramos de home office. Então, eu trabalhei um período, né, em São Paulo, depois vim trabalhar em São Carlos. E aí foi que a gente começou a dar uma pesquisada, né, sobre a questão do mercado. Então, poxa, faz sentido alugar carro? Faz, tem seus riscos. Faz sentido alugar moto? Faz sentido alugar outras coisas. E aí até a gente formatar o que a gente tem hoje, né, que é o nosso aplicativo. Enfim, aí vem a questão também do nosso podcast, enfim, e aí surge um leque, né, de opções quando a gente entra no ramo de locação, né? Cara, eu conheço um cara que tem um apartamento, ele alugou o apartamento para Airbnb e alugou um outro apartamento mais barato, um pouco, e sobra uma grana para ele ainda. Então ele aluga o dele por diária no Airbnb e com o dinheiro que ele ganha ele paga um outro mais barato. E sobra uma graninha pra ele ainda. É mais ou menos isso aí. Ele pagava a parcela e sobrava uma grana. Quase dava pra reinvestir. Alugar, Exato. Financiar outro carro e pagar a parcela, né? O grande negócio, né, o grande, eu diria assim, o pulo do gato, é você ter um bom controle de risco, né? Então, quando você avalia um bem para você colocar para alugar, você tem que saber muito bem para quem você está alugando e os riscos que estão envolvidos ali. E eu acho que é onde as pessoas acabam escorregando. Porque se você coloca um crivo muito alto, né, coloca, só vou alugar se tiver, né, tudo redondinho, você não aluga. Não aluga. E também se você abaixar demais, aí você que toma o prejuízo. E aí você começou com uma moto? Comecei com uma moto. Aí o que aconteceu? Eu recebi um bônus, né, do fundo de investimento que eu trabalhava. Falei, vou comprar uma moto. E aí novamente, né, falar, pô,